E aí, galera, tudo certo? Tô passando aqui para te convidar a ficar comigo nesse vídeo porque tá cheio de coisa legal. Então já chega junto, relaxa aí e bora curtir o conteúdo. Existe uma história que poucos conhecem, mas hoje você vai descobrir. Prepare a pipoca, relaxe e venha comigo nessa jornada incrível. Olá, que a paz esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria imensa ter a sua companhia aqui hoje. Sabe, vivemos em um mundo cheio de barulho, de cobranças, onde parece que tudo precisa ser conquistado, merecido, comprado. Mas e se eu te dissesse que existe algo que nos é dado de graça sem que precisemos fazer absolutamente nada para merecer? Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais revolucionários e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos do cristianismo: a graça. Vamos nos inspirar na pergunta que o autor Philip Yancey fez em seu livro clássico: o que há de tão surpreendente na graça? Por que essa palavra, que parece tão simples, carrega um poder tão imenso? O que ela realmente significa na prática, no nosso dia a dia, nas nossas dores e nas nossas alegrias? Ao longo dos próximos minutos, quero te convidar para uma jornada. Não será uma jornada de regras ou de dogmas, mas uma jornada de histórias. Histórias reais de pessoas que foram tocadas por essa graça de maneira inesperada. Vamos explorar parábolas que nos desafiam a pensar e refletir juntos sobre como esse presente imerecido pode, de fato, transformar tudo ao nosso redor. Prepare o seu coração, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar a sua perspectiva sobre Deus, sobre os outros e, principalmente, sobre você mesmo. A graça não é um conceito abstrato, é uma força viva, um abraço que nos encontra onde estamos. E a pergunta que fica é: estamos prontos para recebê-la? Vamos descobrir juntos. Pense comigo, existem palavras que com o tempo perdem a força, não é mesmo? Palavras como amor, por exemplo. Usamos tanto e de tantas formas que às vezes ela parece desgastada. Falamos, eu amo pizza, eu amo essa série, e no meio disso tudo, a profundidade do que realmente significa amar alguém pode se perder. Outras palavras como incrível ou fantástico se tornaram comuns, quase banais, mas existe uma palavra que parece ter uma proteção especial, uma que resiste a esse desgaste do tempo. Essa palavra é graça. Ela mantém seu poder, seu mistério. Philip Yancey a chama de a última palavra perfeita. E é justamente por ser tão perfeita e tão poderosa que dói quando vemos o seu significado sendo distorcido. Yancey conta uma história que me marcou profundamente. Ele estava em Chicago para uma palestra e, durante a pesquisa, conversou com uma prostituta. Ele perguntou a ela sobre suas experiências, sobre sua vida. Em um dado momento ele perguntou: "Você já pensou em ir a uma igreja?" A resposta dela foi um soco no estômago. Ela riu, um riso amargo, e disse: "Igreja? Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto mal o suficiente como estou." Essa resposta é devastadora. Ela revela uma tragédia. A mulher que mais precisava ouvir sobre o perdão, sobre um novo começo, sobre o amor incondicional, via a igreja não como um hospital para pecadores, mas como um tribunal para justos, um lugar de condenação. Isso nos faz pensar. Nos tempos de Jesus, eram exatamente as pessoas como ela, os marginalizados, os cobradores de impostos, os pecadores que se sentiam atraídos por ele. Eles viam em Jesus um refúgio, uma esperança, a própria personificação da graça. Eles não fugiam dele, eles corriam para ele. Então, a pergunta que ecoa da história daquela mulher em Chicago e ressoa até nós hoje é: onde foi parar a graça? O que aconteceu no caminho para que a mensagem que deveria ser a mais acolhedora de todas se tornasse, para tantos, uma porta fechada? Se a graça é a última palavra perfeita, por que às vezes somos os primeiros a escondê-la ou a oferecê-la com tantas condições? Essa é uma reflexão dura, mas necessária, para que possamos redescobrir o verdadeiro e surpreendente significado da graça. Às vezes,
A melhor maneira de entender um conceito tão profundo como a graça é através de uma boa história. E poucas histórias ilustram a graça de forma tão bela e visual quanto a do filme dinamarquês A Festa de Babette, baseado em um conto de Karen Blixen. Se você não assistiu, eu recomendo muito, mas vou te contar a essência aqui. Imagine uma pequena e isolada vila na costa da Dinamarca. Um lugar frio, austero, habitado por uma comunidade protestante muito rígida. Eles vivem uma vida de regras, de renúncia aos prazeres do mundo, acreditando que isso os aproxima de Deus. A vida deles é cinzenta, sem cor, sem alegria. As relações são marcadas por velhos ressentimentos, mágoas não resolvidas e um senso de dever religioso que mais pesa do que liberta. Nesse cenário, chega Babette, uma refugiada francesa que perdeu tudo na guerra em Paris. Ela é acolhida por duas irmãs, filhas do falecido pastor que fundou a comunidade, e trabalha para elas como cozinheira e governanta por muitos anos, vivendo de forma simples como todos os outros. Um dia, algo inesperado acontece. Babette ganha na loteria uma fortuna. E o que ela decide fazer com todo esse dinheiro? Ir embora? Voltar para sua vida de luxo em Paris? Não, ela decide usar cada centavo para oferecer um único e espetacular banquete para aquela pequena comunidade que a acolheu. Ela importa os ingredientes mais finos da França, vinhos raros, codornas, tartarugas vivas para a sopa, uma extravagância impensável para aquelas pessoas. No início, os moradores da vila ficam desconfiados. Eles decidem ir ao jantar, mas fazem um pacto. Eles vão comer a comida, mas não sentirão nenhum prazer. Eles não vão comentar, não vão elogiar, para não caírem na tentação do pecado da gula. Eles se sentam à mesa, rígidos, de cara amarrada, determinados a resistir àquela bruxaria francesa. Mas então, a magia da graça começa a acontecer. Conforme os pratos e os vinhos são servidos, algo começa a mudar. O sabor daquela comida, preparada com tanto amor e excelência, começa a derreter o gelo nos corações deles. Um general que está presente, que já havia frequentado os melhores restaurantes de Paris, começa a descrever os pratos com espanto e admiração, sem saber que aquela era a mesma chefe famosa que ele conhecera anos antes. Suas palavras abrem os olhos dos outros. Lentamente, as defesas caem. As conversas começam a fluir. Velhos inimigos se olham nos olhos e sorriem. Um homem se levanta e confessa publicamente uma mágoa que guardava de outro, pedindo perdão. Abraços são trocados. Risadas que há muito não eram ouvidas ecoam pela sala. O banquete de Babette, um ato de pura generosidade e gratidão, um presente que ninguém merecia ou poderia pagar, transforma completamente a atmosfera daquela comunidade. Não foi um sermão, não foi uma regra, não foi uma punição, foi um ato extravagante de graça. A comida e a bebida se tornaram um canal para a cura, para a reconciliação, para o perdão. No final da noite, os moradores saem de mãos dadas, cantando sob as estrelas, reconciliados consigo mesmos e uns com os outros. Babette deu tudo o que tinha, não para receber algo em troca, mas simplesmente pelo prazer de dar, de servir, de abençoar. Isso é a graça. É um banquete inesperado e merecido que nos é servido e que tem o poder de transformar nossas vidas cinzentas em algo cheio de cor, sabor e alegria. É um presente que nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Pode parecer algo distante, religioso, mas prometo que, ao final deste vídeo, vocês verão como a graça é a chave para uma vida mais leve e para curar as feridas do mundo. Pausa. Primeiro, o que exatamente é a graça? Imaginem o seguinte: vocês recebem o melhor presente da vida, algo que vocês não mereciam, não podiam comprar e nem pediram. Isso é a graça. É um presente que custa tudo para quem oferece, mas é absolutamente gratuito para quem recebe.
Não é sobre merecimento, é sobre amor incondicional. Pausa. A história do filho pródigo contada por Jesus ilustra isso perfeitamente. Temos um filho que pega sua herança, vai para longe e gasta tudo em uma vida irresponsável. Quando o dinheiro acaba e ele se vê no fundo do poço, comendo restos com os porcos, ele decide voltar para casa, esperando ser tratado como um simples empregado. Mas o que acontece quando ele se aproxima? Seu pai o vê de longe, corre em sua direção, o abraça e o beija. Ele não pergunta onde o filho esteve, não pede explicações, não exige um pedido de desculpas. Ele simplesmente o recebe com uma festa, celebrando o fato de que o filho que estava perdido foi encontrado. Isso é o que chamo de amor escandaloso de Deus. É um amor que desafia nossa lógica, que não se baseia em nossos erros ou acertos. É um amor que simplesmente é. Pausa. Isso nos leva a uma nova matemática, a matemática da graça. Na nossa lógica humana, tudo é baseado na meritocracia. Você recebe o que merece. Se trabalha duro, é recompensado. Se erra, é punido. É uma conta de soma e subtração. Mas na lógica divina, na matemática da graça, essa conta não fecha. Os últimos podem ser os primeiros, os perdidos são encontrados, e os que não merecem nada recebem tudo. A graça não se preocupa com planilhas de mérito. Ela não faz contas, ela apenas oferece. Ela olha para o nosso potencial, não para o nosso passado. É um convite para deixar de lado a calculadora do julgamento e simplesmente aceitar um presente que já foi pago. Pausa. Agora, vamos falar sobre o oposto da graça, o que podemos chamar de ciclo da não-graça. É um padrão destrutivo que todos nós conhecemos bem. Tudo começa com uma ofensa, alguém nos magoa. Nossa resposta instintiva é a vingança, o desejo de fazer o outro sentir a mesma dor. Essa vingança alimenta o ódio, que por sua vez gera mais ofensas, repetindo o ciclo sem parar. É uma espiral descendente que envenena relacionamentos, famílias e até sociedades inteiras. Pense nas brigas que duram anos, nas guerras que se arrastam por gerações. Todas elas são alimentadas por esse ciclo vicioso da não-graça. A única coisa capaz de quebrar essa corrente é o perdão. Pausa. Perdoar é difícil. Vai contra todos os nossos instintos de autopreservação e justiça. Nosso cérebro grita, ele não merece. E a verdade é que muitas vezes não merece mesmo. Mas o perdão não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. É a decisão de soltar a âncora do ressentimento que nos prende ao passado e nos impede de seguir em frente. O perdão é o ato supremo da graça em ação na nossa vida. Pausa. A história nos deu exemplos poderosos de como a graça pode romper esses ciclos. Pensem em Nelson Mandela. Após passar 27 anos na prisão por lutar contra o apartheid, ele tinha todos os motivos para buscar vingança. Mas o que ele fez ao se tornar presidente da África do Sul? Ele escolheu a reconciliação. Ele convidou seus antigos carcereiros para a sua posse. Ele criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, não para punir, mas para curar uma nação dividida pelo ódio. Mandela entendeu que a vingança só continuaria o ciclo de dor, enquanto a graça poderia construir um novo futuro. Pausa. Outro exemplo monumental é Martin Luther King Jr. Ele enfrentou o racismo mais brutal, a violência e a injustiça. E qual foi a sua arma? O amor e a misericórdia. Ele pregava a não-violência, respondendo ao ódio com uma dignidade que desarmava seus oponentes. Ele sabia que combater fogo com fogo só resultaria em cinzas. A sua luta foi um testemunho vivo de que a graça, expressa através do amor e do perdão, tem o poder de mudar o coração das pessoas e, consequentemente, as estruturas de uma sociedade inteira.
Esses homens não eram super-humanos. Eles eram pessoas que entenderam o poder transformador da graça e decidiram aplicá-lo, mesmo quando era a coisa mais difícil a se fazer. A graça não apenas cura indivíduos, ela tem o poder de curar nações. Pausa. Então, como podemos viver essa graça no nosso dia a dia? Começa com a autograça. Precisamos aprender a nos perdoar pelos nossos próprios erros. Muitas vezes, somos nossos críticos mais duros. Se a graça divina nos acolhe sem condições, por que nos recusamos a fazer o mesmo por nós? Pare de remoer o erro de ontem. Aceite o perdão, respire fundo e siga em frente. Quando você pratica a autograça, fica muito mais fácil estendê-la aos outros. Pausa. E na prática com os outros, significa escolher a empatia, em vez do julgamento quando alguém erra. Significa ouvir para entender, não para responder. Significa oferecer uma segunda chance. É deixar de lado aquela pequena ofensa no trânsito. É perdoar um amigo que te decepcionou. É ter paciência com um familiar. Não é ser ingênuo ou permitir abusos, mas é escolher conscientemente não deixar que a amargura crie raízes no seu coração. Cada pequeno ato de graça que você pratica é uma pedra que você joga na água, criando ondas de cura que vão muito além do que você pode imaginar. Pausa. A graça é um presente que recebemos gratuitamente e que somos chamados a distribuir da mesma forma. Ela desafia nossa lógica, quebra ciclos de dor e tem o poder de nos curar e curar o mundo ao nosso redor. É a força mais poderosa do universo, porque é a própria expressão do amor incondicional. O que ela realmente significa? E por que ela vira o nosso senso de justiça de cabeça para baixo? Para entender a profundidade disso, vamos revisitar uma cena poderosa. 2 criminosos ao lado de Jesus na cruz. Um deles zomba, mas o outro, no último suspiro de vida, reconhece quem Jesus é e pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha nada para oferecer, nenhuma boa obra, nenhuma promessa de mudar de vida, nenhum tempo para se redimir. Ele era um réu confesso, no fim da linha. E qual é a resposta de Jesus? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pense nisso. Do ponto de vista da nossa justiça humana, isso é um absurdo. Onde está o mérito? Onde está a punição merecida? Não faz sentido. E é exatamente aí que a graça se revela em sua forma mais pura e escandalosa. A graça divina não opera na lógica do toma lá da cá. Não é uma recompensa por bom comportamento ou uma negociação baseada nos nossos méritos. A graça é um presente unilateral, que flui não do que nós fizemos, mas de quem Deus é, amor incondicional. Ela ignora o nosso currículo de falhas e nos oferece um futuro que nunca poderíamos conquistar por nós mesmos. É escandalosa porque desafia a nossa necessidade de controle, de merecimento, de sentir que estamos no comando. A graça diz: você não precisa merecer, você só precisa receber. Mas aqui precisamos ter muito cuidado. O teólogo Dietrich Bonhoeffer nos alertou sobre o perigo da graça barata. O que é isso? É a graça sem arrependimento. É a ideia de que, já que somos perdoados, podemos continuar vivendo de qualquer jeito, sem mudança, sem transformação. É usar a graça como uma licença para pecar, um cartão de saída livre da prisão que nunca expira. Isso não é graça. É uma caricatura dela. A verdadeira graça, a graça que encontramos na Bíblia, é transformadora. Ela não nos deixa como estávamos. Quando realmente entendemos o custo do perdão, a vida de Cristo, algo muda dentro de nós. Não é que mudamos para receber a graça, mas a graça, uma vez recebida, nos muda de dentro para fora. O desejo de viver de uma maneira que honre esse presente incrível começa a brotar. A verdadeira graça não ignora o pecado, ela o vence. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Como o mundo deveria ver essa graça hoje?
A igreja, a comunidade dos seguidores de Cristo, deveria ser o principal outdoor da graça de Deus. Deveria ser um porto seguro para os cansados, um hospital para os feridos, um lugar onde pessoas quebradas encontram restauração, não julgamento. Mas, sejamos honestos, nem sempre é essa a realidade. Muitas vezes, o que o mundo vê são disputas internas, exclusão, legalismo e um espírito de julgamento que mais se parece com a lógica humana do mérito do que com a graça escandalosa de Deus. Em vez de sermos canais da graça, nos tornamos barreiras. O nosso grande desafio como cristãos é resgatar o som, o aroma, a textura da graça no nosso testemunho. É viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam: ali tem algo diferente, ali tem perdão, tem aceitação, tem amor que eu não consigo explicar. Precisamos ser os primeiros a admitir nossas falhas, a perdoar rapidamente e a acolher aqueles que a sociedade descarta. Para concluir, gosto de pensar na graça como a força da gravidade. Você não a vê, mas ela te mantém firme no chão. É uma força invisível, constante e irresistível, que atrai tudo para o seu centro. A graça de Deus é assim. Ela nos atrai para Ele, não por nossa força, mas pela força do seu amor. Lembre-se, a graça é gratuita para nós, mas custou tudo para aquele que a deu. Cristo pagou o preço total na cruz para que pudéssemos receber esse presente imerecido. O mundo tem fome de graça, mesmo sem saber disso. As pessoas anseiam por aceitação, por um novo começo, por um amor que não dependa do seu desempenho. E nós temos a boa notícia de que essa graça existe e está disponível para todos. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder os próximos. Fiquem na paz e até a próxima.